Olá você, boa noite. Estamos de volta com mais um Quer Fazer Entrevista e mais um dia para a gente falar sobre saúde, não é? Mais um serviço que o Quer Fazer Entrevista presta a você. E a gente sempre fala, né? O que você aprender aqui, o que você ouvir aqui, a gente gosta que você comente na sua família, passe para uma pessoa que não acompanhou o programa, para que você faça dessas informações ferramentas para ajudar alguém da sua família, da sua comunidade, da sua igreja, do seu trabalho, para disseminar informação. E hoje, mais uma vez, a gente traz um tema, aborda um tema na área da saúde. E a gente vai falar hoje sobre vida saudável. Vida saudável através do que a gente come, do que a gente bebe. É isso mesmo. É possível ter uma vida saudável, alcançar essa tão sonhada vida saudável através dos aspectos nutricionais, do que a gente come, do que a gente bebe, do que a gente absorve? Bom, para isso nós convidamos uma nutricionista que é especialista nesse tipo de assunto. Nós estamos aqui hoje com a Lorena Valverde. Lorena, boa noite, obrigado por estar conosco aqui no Quer Fazer Entrevista. Boa noite. Pois eu acho que esse é a grande busca, né? A grande procura da vida saudável. Mas em pleno século XXI, eu ouvi um dia desse um sociólogo falando que, na verdade, né, nós não lutamos para poder, não termos doença. A gente luta para podermos ter saúde, porque a gente já vive doente. O ser humano vive doente. Ele luta para poder recuperar a saúde, não para não ter doença. É possível ter uma vida saudável hoje, Lorena? Sim, é possível sim, desde que a pessoa ela tenha hábitos de vida saudáveis, um estilo de vida saudável e procure ter na rotina dela essa alimentação saudável. Desde que ela se preocupe com aquilo que ela está comendo, com a qualidade do que ela está comendo. Hoje em dia a gente vê muito que as pessoas comem não com a qualidade nutricional, ela não se preocupa com o nutriente que está ali presente. Ela come simplesmente para saciar a fome dela. Então, a partir do momento que a pessoa se preocupa com a qualidade, com o nutriente presente naquele alimento, é possível sim ter uma vida saudável. Fazendo um paralelo com o que a gente come e bebe hoje, com o que os nossos pais, nossos avós comiam e bebiam no passado, e muito mais além, né, no homem primitivo, o que ele comia e bebia, a gente vê, nós mesmos leigos, percebe que para a gente poder sobreviver, a gente precisa de muito pouco no aspecto nutricional, não é isso? Comparado com o que a gente come hoje, que a gente bebe? Na verdade, a gente precisa de uma quantidade diária de cada tipo de nutriente. Por exemplo, as vitaminas, os sais minerais, as fibras, a água também presente nos alimentos também. O que se vê hoje é uma alimentação muito industrializada e com pouco nutriente, né? Com poucas vitaminas, sais minerais e fibras. Em relação ao passado, as pessoas tinham o hábito de consumir coisas mais naturais, frutas in naturas, alimentos in naturas, e não existiam os processados industrializados. Então a gente precisa hoje sim de uma quantidade diária de todos os alimentos. Nenhum alimento possui todos os nutrientes. Então, quanto mais colorido, mais variado o prato, mais nutrientes você vai ter e uma melhor qualidade no alimento você estará ingerindo. E a gente vê que no aspecto nutricional, né, cada alimento ele está presente num grupo, né, está inserido num grupo. Um grupo que fornece energia, outro grupo que fornece fibra, né, e de que forma isso é importante? Por exemplo, eu sei que a gente precisa de consumir alimentos que estejam no grupo da energia para a gente ter disposição, para ter vitalidade, para ter ânimo, né, e tudo mais. E para a gente gastar com tudo que a gente faz, trabalhando, estudando, pensando. Né, precisa de grupos que ajudem na construção muscular. Então, realmente, tem esses grupos que a gente precisa de ser variados para que a gente possa ter, pelo menos, uma atividade diária normal, não é? Correto, é o que a gente chama de pirâmide alimentar. Isso. Na base da pirâmide nós temos os carboidratos, que vão fornecer a energia diária para o nosso corpo, fornecer a energia para as nossas atividades. É importante destacar que o carboidrato, né, que é arroz, pão, cereais, massas, ele é sim de fundamental importância para o nosso organismo. Porque o que muita gente pensa de forma errada é que tem que eliminar as massas, tem que eliminar o açúcar, o carboidrato da dieta para poder viver uma vida saudável. Está errado. Quem pensa em fazer uma dieta por conta própria, já a primeira coisa que faz é isso, né? Vou parar de comer açúcar, vou parar de comer pão, macarrão, arroz, que eu vou emagrecer. Já começa errado por aí, né? Já começa errado, porque essa energia presente nos carboidratos é a energia que você vai andar, respirar, falar, fazer sua atividade durante o dia, trabalhar, estudar. Então,
principalmente o café da manhã. Não pule o café da manhã. O café da manhã é a principal refeição que vai te dar ali o start para você fazer as suas atividades do dia. Depois dessa base que vem o carboidrato, no meio vem os grupos das proteínas, que são divididos nos leites derivados, nas carnes e nos ovos. Essas proteínas, como você disse, são os grupos dos construtores. Eles vão ajudar a construir os tecidos do nosso organismo, vão ajudar também a proteger na defesa do nosso organismo, na nossa imunidade. Muito importante também estar consumindo. Dar atenção especial para o leite, né, que a gente precisa do cálcio diariamente. Muita gente, às vezes, não tem o hábito de comer o leite. Importante substituir ou por iogurte ou por queijo para estar ingerindo essa quantidade de cálcio suficiente. Depois desse grupo do meio, vem o funil da pirâmide, que é os óleos, as gorduras e os açúcares. É onde a gente pede para não exagerar. Comer necessariamente o que está precisando no dia, evitar alimentos né, que contenham frituras e evitar as guloseimas, que é o pecado aí de quase todo mundo, né? Bom, pensando na pirâmide, né, a base, né, que são os carboidratos, depois vem as proteínas, depois vem esses aí, porque afina, né, então a quantidade tem que ser menor e por aí vai, né? E a gente viu que no passado, quando eu fui lá no passado, eu fui no homem primitivo, na mulher primitiva, né, a gente via que sobreviviam de caça, né, bebiam a água da fonte, comiam ervas e sobreviviam da mesma forma. Né? Hoje, a gente tem uma infinidade de produtos, de alimentos industrializados. Claro que a vida moderna hoje, ela nos pede agilidade, né? Mas hoje há um exagero muito grande. Né? E a gente acaba, devido a essa facilidade, comendo e bebendo muito mais além do que a gente precisa, creio eu. Seria assim? Hoje em dia, com esse leque de opções que a fast food, restaurante, as comidas em geral, muito rápida, né? O pessoal quer a praticidade, quer a agilidade, não quer ter trabalho, às vezes, de fazer um suco, né? Cascar uma laranja. Acaba que a pessoa come mesmo, além do necessário. Além, um outro fator que ajuda ela a comer além do necessário é o fato da mastigação. As pessoas mastigam muito rápido, alimento em frente a uma televisão, alimento em frente a um computador. Isso faz com que o cérebro nem processe a informação de que você está cheio. E você vai se alimentando, se alimentando. E quando você vê, passou do limite, passou da conta. E aí essa gordura, essa caloria, ela armazena em forma de gordura, de reserva energética, que o corpo estoca. Bom, eu vi uma figura uma vez que eu achei interessante. Acredito que seja no consultório de um nutricionista, né, que é a cabeça de uma pessoa e os pés. O resto todo são alimentos, né, que até faz parte dessa pirâmide e está escrito assim, você é o que você come. Não é, quer dizer, não há como você fugir dessa máxima. Né? Para você ter uma vida saudável, você tem que se alimentar de forma saudável. Não tem como fugir dessa regra. É simples, básica e para ter uma vida saudável, então, tem que alimentar de forma saudável. Justamente, é uma regra simples, básica, que todo mundo sabe, mas que infelizmente as pessoas não praticam, infelizmente as pessoas às vezes não dão prioridade a esta regra. Essa regra, que você é o que você come, ela é válida sim, só não é válida em casos de doenças presentes que atrapalham, como por exemplo, né, um problema na tireoide, uma pessoa tem um hiper ou hipotiroidismo, mas tirando essa ausência de doenças, realmente o seu corpo vai refletir em forma ou de doenças ou da obesidade, aquilo que você está ingerindo. É importante o que você come e como você come, não é? Então você pergunta, então como vou ter uma vida saudável comendo, bebendo? E aí que entra o papel da Lorena, que está aqui conosco hoje, é a nossa convidada, e certamente a gente vai buscar algumas dicas com ela. A gente vai fazer uma rápida consulta com ela aqui hoje, para ela nos orientar sobre como obtermos uma vida saudável ou bem próxima da vida saudável perfeita através do que a gente come, do que a gente bebe, também, né, de como a gente come e a gente bebe e também outros aspectos de vida saudável que a gente precisa de ter. Tudo isso ainda hoje aqui no Quer Fazer Entrevista, que vai a um rápido intervalo e volta já. De volta com o Quer Fazer Entrevista de hoje, um programa interessante, né? Acho que eu, você, todos nós temos que prestar atenção nesse programa de hoje, porque para alcançarmos uma vida saudável, não só uma vida sem doenças,
né? Mas uma vida em que a gente tenha uma qualidade na nossa saúde, no nosso condicionamento físico, no nosso dia a dia. Porque não é só pessoas que têm problemas de saúde, né, que não têm uma vida saudável, né? Muitas vezes você não tem nenhum problema de saúde, está sentindo nada, mas está desanimado, não dorme direito, está mal-humorado, está cansado, e às vezes nem sabe por quê. Então, por isso, muitas vezes é importante você buscar essa vida saudável. E hoje, Lorena Valverde, nutricionista, nossa convidada, nos ajudando a buscar aí esse mapa da vida saudável através da alimentação. Bom, a gente falou no último bloco que é possível sim alcançar uma vida saudável mediante aquilo, uma observação e uma disciplina, né? Uma disciplina para que a gente possa ter hábitos saudáveis, né? Não só na alimentação, mas hábitos diversos, né? Falamos que o homem e a mulher do passado tinham uma qualidade de vida melhor porque alimentava melhor. Hoje a gente tem aí uma vida corrida, uma vida estressante, uma vida que a gente busca comodismo e comodidade e lança a mão de produtos industrializados, né, que é pobre nutricionalmente falando, e abre mão de alimentos que têm um poder nutricional importante. Então eu já entro na questão, né, da alimentação saudável em si. Que alimentação saudável é essa? Por exemplo, crianças, né? A gente fala assim, é importante que a criança, quando nasce, somente se alimente do leite materno, né? E há outro tipo de alimentação, há outro tipo de suplemento, ou realmente o aleitamento materno é basicamente a única alimentação que a criança, nos primeiros meses e anos de vida, deve absorver? Isso. Até os 6 meses de vida, é importante frisar que o aleitamento materno ele é suficientemente para a criança. Né? Às vezes a gente tem costume de incluir água, incluir chá e outras coisas mais. Papinha. Não precisa da papinha, porque o leite contém a água necessária que a criança até os 6 meses precisa e contém todos os nutrientes. E o leite materno é muito mais rico do que qualquer outro leite também industrializado, como, né, a gente vê as fórmulas infantis industrializadas do leite em pó. A partir dos 6 meses, deve-se introduzir os alimentos aos poucos, né, numa textura mais de papa, de purê, até chegar numa textura do alimento em si, para a criança poder experimentar essa textura, saber realmente o que é aquele alimento. E aí, aos 6 meses para frente, que começa a introdução dessa alimentação, sem ser exclusivamente o leite materno. O leite materno ele pode ser dado até os 2 anos, se assim a mãe tiver essa disponibilidade e o bebê também tiver aceitação. Mas os 6 meses são os obrigatórios, é o tempo obrigatório. Então, 6 meses, mas tem crianças que aceitam o aleitamento materno e a mãe produz o leite materno, até 2 anos é normal. Mas a partir dos 6 meses já introduzindo uma alimentação, mas mesmo assim a gente fica, muito pai e mãe fica, eu quero dar aquela papinha industrializada, aquele iogurte, aquele alimento que é da carne, que o pai e a mãe às vezes está curioso e fica querendo introduzir alimentos normais que o homem e a mulher, o adulto comem, né, para a criança. Então essa introdução ela tem que ser também bem pensada, né? Dessa outro tipo de alimentação, não ser o leite materno. Isso. E é uma introdução também gradual. Não adianta você querer oferecer para a criança, a partir dos 6 meses, todos os tipos de alimentos que a família já faz essa refeição. É uma introdução gradual. E importante destacar também que esses primeiros 6 meses, quando há essa introdução de alimentos fora o leite materno, corre o risco de alergias, porque a criança não tem todas as substâncias necessárias para degradar os alimentos. Então, o risco de alergia é muito grande em potencial em crianças até 6 meses. E essa introdução, após os 6 meses, sendo gradativa e modificando a textura, também tem que usar da criatividade, da persistência e da paciência, porque muitas vezes a criança não vai aceitar aquele alimento. E aí você vai ter que tentar outra vez, tentar de forma diferente, para poder a criança ir adquirindo esse hábito saudável desde criança, para se tornar um adulto saudável. Bom, as crianças que adquirem mais idade, 3, 4, 5, 6 anos, a gente vê que aí já se alimentam de tudo, né? E você diz aí, às vezes a mãe e o pai, come come uma hortaliça, a criança faz cara feia, não aceita, aí já diz, ela não gosta de hortaliça, então não vou dar mais. Então, vale a pena e tem que insistir, porque muitas vezes a criança, às vezes, não aceita porque não está acostumada, né? Não está habituada a comer.
né? Então, eu tenho experiência na minha casa, por exemplo, né, de determinado tipo de verduras e frutas que a minha filha não aceitava, né? Mas de tanta gente insistir, hoje ela já gosta. Então, vale a pena essa insistência. Vale a pena a insistência e também os pais têm que ser o exemplo da criança. Não adianta falar, come uma verdura se você não come como pai ou como mãe. Não adianta falar, come à mesa se você come à frente da televisão. Então, o exemplo tem que vir dos pais. A educação da criança, a base da criança, ela é formada na infância. Então, se desde criança, desde a infância, você formar nela esse hábito saudável, com certeza ela vai se tornar um adulto com bons hábitos. Lembrando também que a obesidade na infância, futuramente a criança tem 70% de chance de se tornar um adulto obeso, um adulto com sérios problemas de saúde. Insistir na alimentação, sim, deve ser o papel de todo pai, de toda mãe. Não desistir, ter criatividade, montar bichinhos, personagens na comida para atrair a atenção da criança. E outro fator importante, não ceda. Se a criança fechou, chorou, se ela pirraçou, você tem que ser firme na sua palavra. Porque se você cede hoje e amanhã, a criança já vai saber que um dia, se ela não almoçar, ela vai ter a mamadeira, ela vai ter o leite com Toddy, ela vai ter o biscoito. Então a criança não quis almoçar naquele horário, deixa com fome. Uma hora depois ela pediu biscoito, não dá biscoito, dá comida, dá uma fruta. Por quê? A criança ela usa de chantagem, de manipulação. E muito que a gente tem visto hoje é os pais serem manipulados pelas crianças. E o contrário, né? Tem gente que a gente sabe, né, que tem a ditadura, né, quase com a ditadura nutricional. A criança só tem que comer verdura, comer alimentos tidos como saudáveis. Mas a criança, a gente sabe que tem atração e gosta de uma batata frita, gosta de um hambúrguer, gosta de um biscoito, gosta de um lanche, de um achocolatado e tudo mais. Vale a pena mesmo lançar mão dessa autoridade e dizer simplesmente não, cortar completamente? Vale a pena esse tipo de atitude? Olha, as crianças, elas realmente têm um paladar atraído para essas guloseimas. Além disso, essas guloseimas contêm substâncias que viciam as crianças, o que torna elas mais atrativas. Pode se permitir, né, que as crianças comam, não como prêmio, como merecedor porque ela comeu o alimento. Porque quando você dá um prêmio, a criança sempre vai associar que ela comeu bem, ela vai ganhar um chocolate. Você pode dar uma fruta, uma gelatina como prêmio. Agora, esses alimentos que você citou, batata frita, hambúrguer, o ideal é que não comesse, mas se permitisse pelo menos só uma vez por semana. Que isso não seja uma regra da alimentação da criança, mas sim uma exceção, sim uma raridade. Bom, nesse segundo bloco a gente falou um pouco, teve-se um pouco mais sobre as crianças, porque muitas pessoas estão nos assistindo, são pais, são mães, são avós e avós, já estão falando, poxa, estão fazendo tudo errado, né? Mas vale a pena e cabe até um programa só para falar sobre a alimentação das crianças. Mas ainda a gente vai falar no nosso próximo bloco sobre a alimentação dos adultos e a gente vai entrar no aspecto de dicas, né? Afinal de contas, como a gente ter uma vida saudável através da nossa alimentação, de hábitos saudáveis. Tudo isso ainda hoje aqui no Kefas Entrevista. Vai um rápido intervalo e volta já. Espere aí. De volta com Kefas Entrevista, no programa de hoje falando sobre vida saudável com Lorena Valverde, nutricionista, um programa muito rico, hein? Atenção, se mira essas informações e dissemina as informações. Isso é importante, né? Isso é ser altruísta, levar a informação útil para as pessoas que você convive no dia a dia. Bom, Lorena, a gente fala aqui sobre vida saudável através da alimentação saudável, mas eu acho que é difícil dissociar a alimentação saudável de hábitos e outros hábitos saudáveis, como, por exemplo, a prática de atividades físicas. Hoje, pouca gente faz atividade física, né? Estamos vivendo uma vida muito sedentária, não é? Verdade. A vida hoje tem sido muito sedentária e as pessoas muito cansadas preferem dormir no tempo livre delas ao invés de fazer atividade física. E a atividade física ela é fundamental para a vida, para a saúde, ela previne doenças e o necessário seria pelo menos 30 minutos de atividade por dia.
vale a pena lembrar aqueles esforços que você pode fazer, parar o carro mais longe, subir escada ao invés de elevador, ir na padaria a pé, se o supermercado for perto, ir a pé também, e abrir mão um pouco do carro, da moto e dos outros automóveis também. Exercitar a perna. É cômodo, descansa, Valadares é muito quente para ficar andando, para ficar pedalando. Não é Cristo, é o nosso Cristo aí, que está lá na edição, que está lá no Master, né? O Cristo está pedalando, está fazendo a parte dele, está fazendo certo. Mas eu sei que é difícil, mas alguns hábitos, principalmente em termos de atividade, subir escada, deixar o elevador, andar um pouco mais, deixar o carro longe, são importantes dicas. Mas voltando no aspecto nutricional, no aspecto alimentar, não é tirando as doenças, né, que também esse aspecto dá um programa, por exemplo, vou falar aqui, a Lorena vai voltar para falar sobre um programa para dieta para pessoas que têm diabetes, pessoas que têm problemas cardíacos, pessoas que têm problemas renais, né? São temas muito ricos e programas são necessários, né? Mas como estamos falando sobre alimentação saudável geral, vamos a essas dicas. Por exemplo, uma pessoa, né, que não tem nenhum tipo de doença crônica, doença como essas que eu citei aqui, diabetes, problemas cardíacos, problemas renais, o que a gente poderia dizer que é uma alimentação saudável? Começando, por exemplo, pelo café da manhã. O que seria ideal? Olha, o café da manhã é importante ele ter uma fonte de proteína, no caso seria o leite, ou um iogurte, ou um queijo, né? No nosso caso brasileiro, a gente está habituado a tomar o leite. Ele tem que ter essa fonte de proteína porque ela vai ajudar a construir os tecidos. E ele tem que ter também a fonte de carboidrato, que pode ser um pão, uma torrada, um biscoito aguçal. E aí vai dentro da opção, da alternativa que a pessoa tem ali. Por que o carboidrato? Porque a gente, como já tinha dito, é a energia que o corpo precisa para poder desenvolver durante aquele dia. Importante também ter uma porção de fruta, ou seja, na vitamina de frutas no lugar do leite, ou seja, uma fruta após a refeição, porque a fruta ela contém as vitaminas, sais minerais, fibras e águas que vão ajudar no bom funcionamento do corpo. Bom, já vai de encontro à cultura do brasileiro, né? A cultura do brasileiro é a famosa média, né? Pão com manteiga e café puro ou café com leite. Então é interessante, o leite é importante, o pão, carboidrato é importante, entra a margarina aí como tempero disso tudo, né? Mas temos o café e não temos hábito da fruta. Então é importante inserir uma fruta. Né? Depois de tomar um café, inserir uma fruta, uma maçã, uma banana, um abacaxi, um mamão, né? Para poder ter todos esses grupos privilegiados logo na primeira refeição, que você já disse no programa de hoje, que é uma das mais importantes do dia, né? Apesar de que muita gente diz, não tomo café, então eu estou fazendo uma dieta boa, estou pulando o café. Então não vale a pena pular o café da manhã. De forma nenhuma. Importante frisar que a gente deve comer sim, tomar sim o café da manhã, se alimentar de 3 em 3 horas e se alimentar de 5 a 6 refeições por dia. Por que de 3 em 3 horas? Às vezes, na dieta, a pessoa quer ficar sem comer bastante tempo. É um erro muito grande que as pessoas cometem. Porque de 3 em 3 horas, você comendo, você vai gastando energia para o corpo digerir e vai ter a saciedade de uma forma mais eficiente. Se você não come de 3 em 3 horas, o nosso corpo ele é inteligente. O que ele pensa? Não está entrando energia, vou estocar essa energia. E o corpo vai, estoca essa energia, essa reserva energética na forma de gordura, o que a pessoa engorda ao invés de emagrecer. E na próxima refeição come muito mais, né? Come muito mais porque está com a fome muito maior. Pois é, então se eu tomo café às 7h30 da manhã, por volta de 10h30, 11 horas, eu vou fazer aquele lanche, chamada colação, né? Então, estou sabendo, tá vendo? Então, por volta de 10h30, 11 horas, o que a gente deve ingerir nesse intervalo entre o café e o almoço? Geralmente também nesse intervalo é uma fruta. Quando as pessoas, na maioria das vezes, não conseguem se alimentar dessa fruta no café da manhã ali, por exemplo, no seu caso seria 7h30, nessa colação a gente insere uma fruta. Dependendo das pessoas, até 2 frutas também. Então, nada de coxinha, frita, pastel, não. Também, gente, alimentos, uma fruta, um suco, né, um iogurte natural, né, apenas... você vai comer algo para justamente, né, o seu organismo não te dar aquele sinal de fome exagerada no almoço e também não estocar aquela reserva de gordura que a Lorena falou. Na hora do almoço, né, a gente sabe que hoje as pessoas na correria estão lançando muito mão dos fast foods, né, comer na rua.
né? Hoje as pessoas preferem almoçar em restaurantes, né? Eu falo que quando eu consegui emagrecer foi quando eu passei a almoçar só em restaurante, almoçar e jantar só em restaurante. Por quê? Porque lá eu encontrava variedades, que na minha casa, muitas vezes, a minha mãe, que trabalhava na minha casa, não tinha aquela facilidade de fazer tudo aquilo que eu precisava. E realmente o restaurante tem essa dualidade, tem muita coisa pesada, calórica, mas tem também coisas saudáveis. Então, mesmo as pessoas que comem fora, comem no restaurante, elas têm a opção de escolher. Então, é mudar o hábito, né? Então, o que comer no almoço? Justamente, o restaurante, ele realmente tem essa dualidade. O que a gente observa é que as pessoas têm a tendência de ir nas massas, nas frituras, nos alimentos mais pesados, o que torna o restaurante, né, sendo um prato cheio para a pessoa engordar, de acordo com o leque de opções que ele apresenta. Então, eu sempre digo que quando você está diante de várias opções, é você saber escolher a opção melhor, a opção mais saudável, aquela que vai ser, nutricionalmente falando, uma comida rica, um alimento rico. Na hora do almoço, ao contrário do que muita gente pensa, o arroz e o feijão é, sim, importantíssimo para o prato. Não elimine o arroz e nem o feijão de forma nenhuma, porque muita gente elimina achando que vai emagrecer. Porque a comida do brasileiro é considerada a melhor comida do mundo. Porque o arroz e o feijão tem uma combinação que a gente chama de combinação proteica perfeita. É uma proteína que só eles possuem e nenhum outro alimento tem essa proteína. Então, por isso que a gente não deve abrir mão do arroz e do feijão. Então, a gente deve, o arroz e o feijão entram aí como fonte de proteína, o feijão sendo aí uma leguminosa. Uma fonte de carne. A carne, importante, que ela deve ser do tamanho da nossa palma da mão. Tem gente que come um bifão, 2 bifes, né? Então, geralmente, quando se for bife, é importante pegar um bife desse tamanho, dar preferência para os bifes grelhados, para as carnes assadas ou cozidas, nunca pegar frituras e muito menos o empanado, que tem uma alta concentração de gordura ali dentro. A salada, algumas folhas, algumas saladas, elas são à vontade. Por que à vontade? Porque tem pouca caloria presente nesse alimento. Outros tipos de saladas já são mais restritas, porque contém um carboidrato maior. Então, é importante ter arroz, feijão, carne e salada. Jamais tomar suco no almoço, jamais tomar refrigerante no almoço, nem fora do almoço, né? A água, estou com sede, almocei, estou com sede. Toma 1 gole, 2 goles de água para matar só aquela sede, saciar aquela sede. Mas nunca um copo de água ou um copo de suco, que vai atrasar a digestão. Então é importante, o prato básico do Brasil, arroz, feijão, bife e salada, não é? E às vezes entra uma batata frita ali, né? Aí já exagera um pouco. Então, é de regular. E a quantidade? A gente deve comer realmente para se empaturrar, para saciar mesmo? Ou a gente tem uma forma de saber que a gente comeu o necessário para que a gente não fique com fome, não falte energia nem nutrientes para a gente, por exemplo, no almoço ou no jantar? Isso. A quantidade, ela vai variar com cada pessoa, de acordo com a idade, nível de atividade física, o sexo, se apresenta alguma patologia ou não. Mas dando um geral, geralmente 2 colheres de arroz, não é a colher de sopa pequena não, é a colher grande de servir arroz mesmo. Geralmente as pessoas confundem, pega a colher de sopa, não, aí você vai estar com um aporte energético muito baixo e a proteína baixa também. Então, 2 colheres de servir de arroz, 1 concha de feijão, tá? A proporção é sempre essa, 2 para 1. Um bife, né? No caso, seria um bife ou 2 pedaços de carne. Salada seria mais ou menos umas 4 colheres de sopa. Com relação ao lanche da tarde, é a mesma regra da parte da manhã, uma colação, uma fruta, um iogurte natural ou uma barra de cereal. Com relação ao jantar, né? Muita gente tem dúvida em relação ao que comer à noite e que hora comer à noite. Em relação à hora, vai depender do seu café. Por exemplo, se você tomou um café 3 horas da tarde, às 18 horas você tem um outro lanche, que pode ser uma vitamina, e aí às 21 horas vai ser o seu último lanche. Então depende dessa sequência de horas de suas refeições. Agora, em relação ao que comer, geralmente pode ser uma vitamina, um sanduíche natural, uma vitamina com biscoito,
ou um leite com café e biscoito. Isso vai depender muito da sua rotina, de como a nutricionista vai montar o seu plano alimentar, a sua dieta ali naquele dia. Jantar, geralmente dito arroz, feijão de novo, às 21 horas, por exemplo, não é indicado. Já é muito tarde para o organismo processar, digerir esse alimento e geralmente a gente vai fazer o quê? Deitar após a janta, o que também é outro erro. Você não vai estar gastando aquela energia, ela vai se acumular em forma de reserva energética. Então dá preferência para um alimento mais leve, um iogurte, um suco, com biscoito, água e sal, para você poder não pesar o organismo. Tá aí, dicas importantes, dicas que é possível todo mundo seguir, sei que é difícil, sei que fazer. Não estamos falando aqui de dieta para emagrecer não, gente. Estamos falando aqui de dieta saudável, de uma alimentação saudável para qualquer tipo de pessoa. Lógico que os grupos que têm problemas de saúde e a obesidade está entre essas pessoas que têm problema de saúde, que a obesidade é um problema sim de saúde pública, né? São outros tipos de recomendações. Mas também essas pessoas, esse tipo de alimentação indicada aqui é uma alimentação saudável. Então procuremos disciplinar-nos, seguir essas dicas que a Lorena passou para que a gente possa ter uma vida mais saudável e praticar exercício sempre, boas atividades, bons hábitos, em todos os aspectos fazem bem para a saúde. Bom, a Lorena vai encerrando a participação no programa de hoje agora, mas eu já deixo aqui um convite para que ela volte. O pessoal já está sugerindo o tema aí para a gente falar sobre dieta alimentar, dieta de emagrecimento. Então, deixa esse convite aqui em público para você voltar a falar sobre dieta de emagrecimento, Lorena. Pode ser? Pode ser, com certeza voltaremos e daremos aí mais dicas para o público que quer emagrecer e, claro, gente, emagrecer de forma saudável. Tá certo, é possível sim ter uma vida saudável através do que se come, do que se bebe. Tá aí o nosso programa de hoje, mais um programa que eu tenho certeza foi muito útil para você. E pegue essas informações e espalhe para todas as pessoas do seu campo de influência. Muito obrigado pela sua audiência, até o nosso próximo encontro aqui na TV Kefas, o nosso Kefas Entrevista. Boa noite.